Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e hoje nós estamos começando um novo curso. Nós estamos começando um novo conteúdo que nós vamos tratar a partir de hoje, né? Nesses vídeos que vão ter um formatozinho diferente, será Cristologia. É o tema. Cristologia à luz do nosso estudo bíblico. Nós vamos dando as nuances bíblicas para esse estudo, mas vamos entender um pouco, né? Vamos ver sobre Jesus Cristo, né? Entender ele à luz da Sagrada Escritura, à luz da teologia da Igreja Católica. Então, o vídeo de hoje é um vídeo introdutório, né? Nós vamos tratar hoje a fundamentação bíblica da Cristologia. Eu quero aqui convidar você que não se inscreveu no canal, está chegando agora pela primeira vez, para se inscrever, para deixar o sininho. Então, este texto, este vídeo, este conteúdo vai aqui nos anexos. Também alguns outros textos de apoio irão juntos. E eu quero deixar aqui meu agradecimento a você que está abraçando mais um curso aqui conosco e dizer que será frutífero para você e para todos os seus. Não deixe de partilhar, de dar o seu gostei depois de assistir este vídeo. E quero deixar aqui o meu agradecimento a todos aqueles que de maneira formal, informal, de maneira anônima, colaboram com o nosso canal. A sua contribuição também deixo aqui aqueles que desejam fazer o nosso cadastro da nossa chave Pix. Então, você que queira ajudar o nosso canal, manter o nosso canal cada vez com mais conteúdo, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. É com este auxílio que a gente mantém o nosso canal. Muito bem, gente boa. Vamos ao primeiro vídeo do nosso curso de Cristologia, Fundamentos Bíblicos. Bom, Cristologia é o estudo sobre Jesus Cristo. Nos últimos anos, o interesse por este assunto ele cresceu muito. Muito tem se escrito sobre Jesus Cristo, muito se procura sobre uma identidade desta figura, né? Deste homem, deste líder que marcou nossa história. Somente que temos que lembrar que é muito mais que isso. É muito mais do que um homem, é muito mais que um líder. É o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então, nós vamos fazer o nosso estudo de Cristologia dividindo os tempos anteriores a Cristo e os posteriores a Cristo. Então, nós vamos ver Antigo Testamento, Novo Testamento. O nosso ponto de vista será a fé católica, mas nem por isso vamos deixar de levar em conta os pensamentos de correntes não católicas, pois tais considerações elas podem contribuir sim para ilustrar a nossa cultura teológica. Bom, vamos apresentar o nosso programa, né? Primeiro, Cristologia. O que é? Como é que nós vamos estudar a Cristologia? Bom, etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, Cristologia é o estudo ou discurso logos sobre Jesus Cristo. Esse é considerado pela Igreja Católica Apostólica Romana um tratado central da teologia, pois Jesus Cristo é o revelador do Pai e do Espírito Santo e recriador do homem. Como novo Adão ressuscitado, ele é modelo de todos os homens e devem tender incorporando-se a ele na Igreja mediante os sacramentos. Podemos distinguir em duas partes a Cristologia, então. Cristologia, o estudo de Jesus Cristo, pode ser distinguido de duas maneiras. Primeira, é o estudo da pessoa de Jesus Cristo como tal. Aqui podemos dizer assim, a Cristologia propriamente dita, que procura aprofundar o mistério da encarnação do Verbo, ou a chamada união hipostática e as suas propriedades.
A graça de Jesus, a ciência, a consciência de Jesus, a vontade e a liberdade de Jesus, as suas ações teândricas, ou seja, humanas e divinas. Esse estudo também é chamado de cristologia ôntica. Segundo, o estudo da obra salvífica de Jesus Cristo, ou soteriologia, sotera, salvação em grego, então é o estudo da salvação em Jesus Cristo. E neste nós vamos nos aprofundar sobre a vida pública de Jesus, a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, ascensão, Pentecostes e os eventos objetivamente que objetivaram a salvação. As duas partes da cristologia, embora distintas uma da outra, aparecem constantemente entrelaçadas. Quando a gente estuda Jesus Cristo, pois a pessoa de Jesus se manifesta em sua obra. Essa, por sua vez, supõe o mistério da encarnação. Bom, mas para facilitar a explanação desse tema, nós vamos estudar a cristologia de maneira separada. Cristologia propriamente dita e depois a soterologia. Agora eu vou fazer alguns apontamentos sobre que método nós vamos usar. Bom, cristologia ascendente, cristologia descendente. Chama-se de cristologia ascendente aquela que parte do aspecto humano de Jesus. Essa é a ascendente, detendo-se na figura do servo de Javé, que foi obediente até a morte. E, por que isto? Recebeu o título de Quírios após a ressurreição dos mortos. Quem se dedica a esse estudo não nega a divindade de Jesus Cristo, mas considera em função da humanidade, ou como velada e revelada pela própria humanidade. A cristologia descendente, por outro lado, é aquela que parte da divindade de Jesus e considera, antes de mais nada, Deus feito homem. Afirma a pré-existência do Verbo, este, assumindo a natureza humana no seio da Virgem Maria, viveu em tudo como homem, exceto no pecado. Voltou ao Pai, fazendo a sua humanidade ressuscitada compartilhar da glória de Deus. Uma e outra dessas cristologias tem um apoio nos escritos do Novo Testamento, que ora se opõem em revê-lo mais a divindade, ora mais a humanidade de Jesus Cristo, mas de certa maneira elas se fundem. O primeiro texto fundamental para a cristologia ascendente é Filipenses 2, 6, 11, ou seja, fala do de baixo para cima, pois afirma que Jesus, feito obediente até a morte de cruz e ressuscitado, é proclamado Quírios, título que traduz Javé na versão dos 70, por todas as criaturas. Também os discursos dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, capítulos de 1 a 5, apresenta Jesus como um homem glorificado pela ressurreição e ascensão, sem, porém, negar, como disse, a divindade de Jesus. João, capítulo 1, versículo 1 e 14. São dois versículos do capítulo 1 de São João que fundamentam a cristologia descendente, ou de cima para baixo, pois esses dois versículos se referem ao Logos, que no princípio existia voltado para o Pai como Deus, e que se fez carne e habitou entre nós. Alguns textos de São Paulo também podem servir como base para a cristologia descendente. 1 Coríntios 1,30, 1 Coríntios 2,8, também o texto de Romanos 9, 4 seguintes. Enfim, esses dois modos de ver os textos bíblicos, por sua vez, dão origem a duas escolas teológicas, mais ou menos por volta do século III e século IV, que é a escola antioquena, que acentua principalmente a humanidade de Jesus. Ao interpretar a Bíblia, ela detinha-se no sentido literal e histórico, evitando uma exegese muito alegorista, muito mística, e teve como fundador
o presbítero Luciano de Samosata, que desde 260 aproximadamente se estabeleceu como mestre em Antioquia, cidade na Síria que existe até hoje. E também temos a escola alexandrina, que considera a preferência, a divindade e o aspecto transcendental de Jesus. Foi fundada por Panteno em 180 aproximadamente e teve como sucessivos mestres São Clemente de Alexandria, também Orígenes. Esses autores, eles procuravam explorar o sentido teológico das escrituras. Então, realizando uma exegese fortemente alegórica. Cada qual dessas duas escolas cultivavam unilateralmente uma tendência respectiva. Deu-se origem a uma heresia a respeito de Cristo. Bom, surgiu a heresia, o nestorianismo, que era apregoado pelo patriarca Nestório, falecido em 451, ele era o patriarca de Constantinopla. Esse Nestório, ele enfatizava o humano de Jesus, que admitiria duas naturezas, duas pessoas em Jesus. A natureza divina, com o seu eu divino, estaria unida, por sua vez, à natureza humana pelo seu eu humano, como uma estátua, ou seu templo, ou como um esposo e esposa, né? Então nós temos para explicar um pouquinho mais, eu vou colocar um documento aqui nos anexos para vermos um pouquinho sobre nestorianismo de uma maneira mais abrangente. Também temos o monofisismo, que é a réplica do pensamento de Nestório, que foi apresentada por Dióscoro de Alexandria e também por Eutiques de Constantinopla no século V. Tanto um quanto o outro enfatizavam a divindade de Jesus, que admitia em Jesus uma só natureza. Essa teoria, divinizando ou absorvido a natureza humana, de modo que só restar a aparência de humanidade em Jesus, né? Eu também vou colocar aqui para que melhor vocês possam estudar um texto a mais sobre o monofisismo. O nestorianismo foi condenado pelo Concílio de Éfeso, em 431, ao passo que o monofisismo foi rejeitado pelo Concílio de Calcedônia em 451, ficando definido que em Jesus há duas naturezas, a divina e a humana, e uma divina e humana e uma só pessoa divina. Então essas duas naturezas, né? Humana, divina e uma só pessoa. Ou seja, um só Deus. A hipóstase grega que depois, né? Duas naturezas, da Trindade, três pessoas e um só Deus. Se aplica a Jesus dessa maneira. Ele é Deus. Embora tenha duas naturezas, humana e divina, ele é Deus. Nos séculos que se sucederam, predominou muito a cristologia descendente ou dedutiva, de cima para baixo. Ficou sendo clássica a afirmação: Jesus é Deus feito homem, né? Então nós temos isso, vemos isso, eco disso em João capítulo 1, versículos 1 e 14. Nos últimos tempos, porém, muitos autores, eles julgam que a cristologia clássica não leva em conta suficientemente a humanidade de Jesus. Apresentam um Jesus muito distante dos homens, diferente dos comuns dos mortais, de modo que se cultiva uma cristologia ascendente ou indutiva, ou seja, de baixo para cima. Nada há que objetar a essa tendência. Pode ser, em alguns casos, até muito fecunda para a espiritualidade cristã, pois evidentemente que a vida dos homens, com suas vicissitudes, fadigas, foi também vivida por Jesus Cristo. Este, assim, ele santifica e valoriza as situações da existência humana. Após muito a propósito disso, o Concílio Vaticano II, ele falou desse tema,
na Constituição Apostólica Gaudium et Spes de uma maneira muito profunda. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a última vocação. Ele é o homem perfeito, que restitui os filhos de Adão à semelhança divina, deformada pelo pecado original. Visto que a natureza humana foi por ele assumida, foi elevada a uma dignidade sublime, trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Então, Gaudium et Spes, número 22, termina mais ou menos assim: nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Bom, mais adiante, o documento da Gaudium et Spes, no número 41, também vai falar: somente Deus, que criou o homem à imagem e o redimiu do pecado, oferece uma resposta satisfatória às questões. Realiza-se isso pela revelação em Cristo, seu divino Filho que se fez homem. Todo aquele que segue Cristo, homem perfeito, torna-se também mais homem. Então, toda a tendência de acentuar a humanidade de Jesus é válida, sadia em si, e é inspiradora muitas vezes. E aí nós vamos para a cristologia do ponto de vista das correntes filosóficas desta cristologia, que podemos chamar de indutiva. São 3 correntes, especificamente: racionalismo, positivismo e neopositivismo. Nós temos essas 3 linhas de pensamento. Bom, no racionalismo, não se admite senão a experiência humana que pode se captar a respeito de Jesus. Por isso, Cristo é aceito como mestre, como guia, como protótipo. Viveu para os outros, mas ele não deveria atribuir a consciência e sua divindade nem à obra messiânica. Criticamos esse pensamento. Ou seja, a postura cristã, ela critica essa corrente filosófica. Por quê? A crítica que fazemos, os evangelhos, eles atestam a consciência messiânica e filial, a revelação do Pai no homem de Jesus. E seria estranho que após a Páscoa, a convicção dos apóstolos de que Jesus era Deus e homem tenha surgido repentinamente, sem ter suporte na vida pré-pascal imortal de Jesus. Ou seja, se eles tinham a convicção de que Jesus era homem e Deus, eles fizeram isso com a experiência. E durante o decurso da vida de Jesus, eles tiveram a sua consciência moldada, e isso fez brotar a certeza entre os discípulos mediante as palavras de Jesus, os gestos de Jesus. E após a Páscoa, essa consciência foi apenas reforçada e, podemos assim dizer, planificada, e que não tiveram mais dúvida mesmo. E nós podemos, para isso, citar textos: Mateus 14:33, Mateus 6:16, João 8:23, João 3:31. João 14:33 diz o seguinte: os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, o texto que está dizendo que era uma consciência deles. Mateus 6,16. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 8,23. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 3,31 seguintes. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. E aí nós temos outra corrente. Nós temos o racionalismo, e agora temos o positivismo e o neopositivismo. Para essas 2 correntes, o historiador deve limitar-se a considerar fatos brutos. As opiniões expressas a respeito dos fatos não exprimem o significado deles. Os fatos são sagrados, as opiniões são livres.
é o que eles apresentam. Positivismo e neopositivismo fundamentam-se nisso. Qual é a crítica que nós, enquanto católicos, fazemos a esse tipo de pensamento? Duas de maneira especial. Todo o fato é manifestado a partir de um ser. Não há fato bruto, sem significado. O fato de que determinado corpo salga a comida nos faz chegar ao seu ser, né? Que é o sal, né? Por isso, a procura de entender os fatos não é algo artificial ou positivo, mas pode ser aprofundado na realidade que se observa, será revelado, compreendido e não deformado. Além disso, temos que notar que todo historiador está comprometido com a sua própria historiografia. A historiografia é a seleção, ou seja, a arrumação, ordenação, interpretação dos fatos. Por isso, a gente pode dizer que é lícito ao leitor procurar descobrir o sentido em que aquele fato foi narrado, né? Por que quiseram narrar aquele fato daquela maneira? E a história é uma escola que ensina a vida, né? Temos um terceiro ponto aqui. Também nós temos o Lutero. Lutero e seus seguidores, eles acentuam a teologia da cruz, de preferência a teologia da glória. Dizem, Deus se manifesta naquilo que lhe é próprio, glória e majestade, mas naquilo que lhe é contrário, na ignominia, no fracasso e na cruz. Estas afirmações, elas não são falsas, mas têm que ser entendidas em termos exagerados ou de maneira secularista, né? Conceber o cristianismo meramente imanente, preocupado com o homem apenas ou secularista, né? Então, assim, o cristão há de viver como se Deus não existisse, ficando a fé reservada a foro íntimo. Esse pensamento de Lutero, ele chama a cruz como uma representação daquilo que ele é mesmo e deixa a fé para o foro íntimo. Então, o Cristo vivido é o Cristo que sofre, o Cristo que está na vida. Mas aquele que toca a fé, aquele cada um pode ter uma visão dele. Nós, católicos apostólicos romanos, fazemos uma crítica. Não se deve esquecer que a cruz não pode ser isolada da glória da ressurreição. A salvação não é um bem meramente futuro, uma pura promessa. É um dom, né, que já outorgado ao cristão sob forma de semente. E aí, abraçando essa semente, abraçando a fé, abraçando a palavra, vivendo os sacramentos, eu vou fazer com que esta fé em palavras, atos, ela desabroche cada vez mais. E assim, vamos chegando ao finalzinho do nosso estudo de hoje, fazendo essa conclusão. Necessário fazer uma síntese das modalidades de cristologia, tanto da escola antioquena quanto alexandrina. Nenhuma das duas, né, pode ser cultivada unilateralmente, senão nós caímos invariavelmente de cá ou de lá numa heresia. A cristologia ascendente só não capta a realidade plena de Jesus e não chega à afirmação clara da divindade. A encarnação e a ressurreição não aparecem em todo o seu significado. A encarnação não é um fato necessário, mas um fato livre. Dependente da vontade de Deus, somente a revelação ou pelos dados da fé pode ser plenamente conhecida. Então, se eu não compreendo o divino, eu não absorvo o humano. E se eu não me debruço sobre a reflexão do humano, eu não entendo a mensagem do divino. Então, a cristologia descendente só não considera suficientemente o fato de Jesus não ser um ser humano concreto, que viveu em determinada época, em circunstâncias específicas.
E nós podemos dizer, as duas perspectivas, elas são complementares. São fases de um processo de entendimento de Jesus Cristo. Então, a fase indutiva ou de coleta de dados, de baixo para cima, é a primeira no trabalho teológico. A fase dedutiva ou de penetração da luz da fé será a continuação que vai dar o arremate à primeira etapa. Então, para que a gente entenda quais serão os próximos passos, o nosso estudo aqui, que vai envolver Sagrada Escritura, catequese, teologia, os estudos dos escritos teológicos dos santos padres e tudo mais, nós vamos primeiro focar no fundamento bíblico, depois na história da cristologia, mais ou menos até o ano 600, 700. Depois vamos entender como é que a cristologia se sistematizou, ou seja, como é que a cristologia ela se apresentou como soteriologia, como Cristo como fonte de salvação. E por fim, nós vamos entender um pouquinho a cristologia mais moderna, né? E algumas de origem não católica. Bom, esse foi o nosso primeiro estudo. Espero que tenha sido, que seja útil aos senhores, às senhoras. E eu digo que estudar a cristologia nada mais é de que abrir-se a esta realidade. Ninguém ama aquilo que não conhece, disse Santo Agostinho. Nós somos cristãos e o cristão, para viver plenamente a sua fé em Cristo, deve conhecê-lo. Deve conhecê-lo na sua maneira de se apresentar a nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e nos faça felizes. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.